Ó, a seleção feminina de futebol está em campo nesse momento, enfrentando o time do Panamá. E eu tô aqui com a Poliana Reis, ela veio até o estúdio hoje para conversar comigo sobre essa partida e também sobre o que a gente pode esperar para a seleção feminina de futebol nesse Mundial. Poliana, bom dia para você. Bom dia, Wilker. Bom estar aqui, primeira vez, né, no estúdio, tô feliz. Não tá direto da redação hoje? Não estou direto da redação, hoje foi com o Felipe, deixei ele lá e vim para cá. Então, a gente chamou a Poliana para falar desse assunto, por quê? Porque a Poliana é entendida nesse assunto e é mulher. A gente tá falando sobre Copa do Mundo Feminina, nada mais justo do que tratar disso com uma mulher. Você tá sempre ligado no futebol? Como que é? Tô sempre ligado, Wilker. Eu brinco que o meu pai me criou errado, né? Porque lá em casa eu gosto de futebol, meu irmão não. Então, assim, alguma coisa aconteceu ali que eu cresci gostando, muito por influência dele, acompanhava com ele. Meu irmão gosta de outros esportes, mas futebol nunca foi a dele. Então, é o contrário do que a gente se espera, né? Mas hoje em dia não tem isso mais, não. A gente tá Mas vendo... é só brincadeira, viu, gente? Não criou errado, não. Deu tudo certo. A gente tá vendo as meninas aí arrasando em campo. E aí, Poliana, na sua opinião, o que a gente pode esperar para essas moças que estão agora participando desse Mundial de Futebol? Será que a seleção brasileira vai longe ou não? Wilker, é assim, o Brasil não tem tanta tradição no futebol feminino como tem no masculino, então ele não entra como favorito. Porém, esse é o primeiro ciclo de Copa que o Brasil vem mais forte. Ele nunca esteve tão bem, e não digo só de jogadoras boas, mas digo de toda a preparação ali que a CBF ofereceu como oferece para o masculino, sabe? Em termos de estrutura, de profissionais, de salários. Tem muito mais mulheres na equipe de preparatória, e a começar pela técnica, né? Eles trouxeram uma técnica que é sueca, a Pia Sundhage, que acho que é assim que fala o sobrenome dela. Então, assim, que é uma mulher que fez história no futebol feminino, na Europa, como jogadora, como técnica. Então, assim, nunca o Brasil veio tão preparado, nunca na história desse país o Brasil veio tão preparado para o Mundial Feminino. No último Mundial, em 2019, o Brasil foi eliminado nas oitavas de final pela França, que está de novo nesse grupo do Brasil. A França, sim, favorita, né? Cabeça de chave. Mas a França estreou num empate com a Jamaica. Ou seja, é um grupo que o Brasil está bem concorrido. O Brasil está ganhando agora do Panamá de 4-0. Então, estamos com as expectativas boas. Então, para a estreia, a gente pode ficar bem animado, né? Se a gente for acompanhar ali, seguir esse nível de jogo agora dessa estreia, a gente pode ficar animado. Mas é contra o Panamá. Isso. Panamá tem tradição? O que é o Panamá no futebol? É muito mais fraco, é uma seleção inferior à do Brasil, porém não é boba, né? Mas o Brasil está se impondo, está mostrando que tem muito mais qualidade. Esse 4-0 não é à toa, não é sorte, não é bobeira. Porque o Brasil realmente soube se impor. Eu acompanhei o primeiro tempo e, tipo assim, o Panamá não conseguia chegar no gol do Brasil de forma nenhuma. O Brasil realmente deu canseira, tá dando canseira nas panamenhas. Então eu quero entender o seguinte, é mérito da seleção brasileira ou é só demérito do Panamá? Mérito da seleção brasileira. Então, as meninas estão jogando mesmo. Que soube se pôr a sua qualidade e se aproveitar das fraquezas do adversário. Entendi. Ó, a gente tem uma matéria falando justamente sobre a corrida das mulheres em busca aí desse espaço no futebol. A gente sabe que para as mulheres o caminho é um pouco mais complicado, né, Poliana? Inclusive, nas categorias de base, a própria CBF autorizou que meninas e meninos até 12 anos joguem juntos nas categorias de base, nas escolinhas, porque não tem menina suficiente para formar time. Então, as meninas que têm interesse no futebol não conseguiam nem treinar, se desenvolver, diferente dos meninos, né? Que qualquer escolinha tem um monte de menino para jogar. Então, isso foi uma iniciativa justamente para incentivar o futebol feminino aqui no país. Isso é até cultural, porque quando o menino fala que quer jogar futebol, ele tem o apoio da família, né? Vai lá, compra chuteira, compra uniforme. Agora a menina tem aquele olhar meio diferente ali da mãe, o pai às vezes não dá tanto apoio. Fica preocupado, né? Fica preocupado com razão, né? Porque não é um caminho tranquilo. Não é um caminho tranquilo, mas hoje está bem melhor do que já foi, né? E a tendência que a gente torce é que melhore, né? Porque quanto mais incentivo, quanto mais meninas desde pequenininha treinando, isso vale para qualquer esporte, né, Wilker? Apoio do governo, apoio das confederações, isso torna o Brasil mais fortes nas disputas. Nessa reportagem teve alguns pontos que nos chamaram a atenção, né? A gente estava conversando aqui durante a reportagem. No meu caso, o que chamou a atenção? Que antigamente era crime mulher jogar futebol. É muito doido pensar era contra isso, a lei. Né? Contra a lei. Como que uma prática esportiva
que independente da pessoa virar profissional ou não, faz bem para a saúde e tudo mais, para convivência, né? Era proibido. As meninas que gostavam de Qual futebol... que é o sentido disso? Qual que é o sentido? Não faz sentido algum, né? Que bom que essa lei caiu, mas se você for pensar, tem 30 e poucos anos que essa lei não existe mais. Sim. Não é isso 38. que fala? É. Então, assim, é muito pouco. É mal uma pessoa adulta. Então, assim, é muito pouco. Então, se a gente for pensar pela trajetória ser tão curta, a gente vê que essas meninas já caminharam muito, né? Já venceram obstáculos muito, demais. com certeza. Agora, outro ponto que me chamou a atenção, que a Daiane fez um comparativo aí dos salários, dos rendimentos. A gente falou sobre isso aqui no Santo Café também. Os rendimentos da Marta com o Neymar. Marta, mesmo sendo mais premiada, mesmo tendo chegado a um nível mais alto da carreira, ela ganha uma porcentagem muito pequena se comparada à remuneração do Neymar, por exemplo. Isso também chama atenção, né? Sim, Wilker, vale ressaltar que assim, não é que a Marta ganha mal, gente. Ela tá bem, ela né? São 6 vezes campeã, 6 vezes considerada a melhor do mundo. Joga em um time nos Estados Unidos que é muito bom, onde o futebol feminino é muito forte, muito bem organizado, muito bem remunerado. Mas, comparativamente, é muita diferença, né? Se você for pensar que o melhor jogador do Brasil na atualidade e a melhor jogadora do Brasil é 120 vezes menor, porque se fosse assim 50, 20 vezes menor, a gente ainda dá uma equilibrada, né? Fala assim, mas é porque o futebol feminino ainda não é tão bem remunerado, ainda não é tão visto, não é tão divulgado, mas assim, é uma diferença abissal. É né? muito grande mesmo, né? 120 vezes. Se a gente for trazer isso para outras carreiras, é impensável, né? E isso, assim, é só o salário, né? Sem falar a questão de merchandising, que os jogadores ganham, patrocínios e etc., que é muito diferente. É uma coisa astronômica, a gente não Mas consegue aí nem pensar. a gente entra naquela história do ovo e da galinha, né? Que veio primeiro? Porque, assim, o futebol feminino não é tão popular no Brasil, por quê? Porque não tem espaço, porque não tem incentivo. Ou não tem espaço porque não é popular. Não é popular, entendeu? Então, assim, eu acho que vale o esforço, igual agora em Copa do Mundo. Eu vim aqui pra TV hoje assistindo, né, no celular. E eu fiquei pensando, assim, se fosse um jogo masculino, nem trânsito ia ter. Ia estar todo mundo em casa, em algum lugar assistindo. E o trânsito estava normal, todo mundo normal. Eu sei que o governo decretou, né, ponto facultativo, alguns governos estaduais também, governo federal, governo estadual, mas a verdade é que as pessoas ainda têm preconceitos, resistência, interesse, e às vezes, Wilker, não é nem por querer, é falta, assim, de parar um pouquinho e assistir, de falar, deixa eu ver essas meninas jogando, sabe? Então, abrir assim, mesmo a mente, a vontade, né? Às vezes é falta de vontade. Com certeza, né? Também nos chamou a atenção na reportagem, vou falar rapidinho, porque a gente já está com o tempo estourado, a questão delas terem que conciliar carreiras, né? Isso, conciliar e isso profissões. acontece com as mulheres que estão na Copa do Mundo também, que a gente pensa, não, são profissionais, jogadoras de elite. Não tem. Nem todas, né? Nem todas. Muitas delas, eu vi a seleção do Vietnã, por exemplo, que jogou contra os Estados Unidos. As meninas tinham outras carreiras, faziam faculdade, outras coisas para conciliar. Na seleção da África do Sul também, tem uma que inclusive é cantora, sabe? Então, assim, elas têm essas duplas carreiras, triplas jornadas para poder conseguir ter o mínimo de profissionalismo ali. A gente podia ficar aqui o dia inteiro falando sobre essas questões que envolvem o futebol, que envolvem a trajetória das mulheres nele, mas nosso tempo acabou, infelizmente. É uma pena. Obrigado. Depois você volta aqui para falar mais. Eu volto depois. Tá bom?